Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tenho uma pergunta aqui interessante, é sobre o processo de identificação no relacionamento, como às vezes a gente fica muito igual e grudado e identificado com essa outra pessoa, e como lidar com isso, e por que isso acontece, e como é que faz depois que termina, enfim. Eu vou ler aqui a pergunta para vocês entenderem a situação geral da coisa. Vamos lá. Tentando fazer um apanhado geral, recentemente terminei meu relacionamento de 1 ano e 8 meses. Vem sendo uma experiência muito marcante para mim porque eu amava muito meu ex-companheiro. Tínhamos um carinho inigualável um pelo outro, contudo nosso relacionamento era cheio de peso e intensidade, com muitas brigas e brigas bem pesadas. No início do relacionamento foi tudo mil maravilhas, aquele grude, mas hoje percebo que com o passar do tempo não nos desgrudávamos ao ponto de eu pegar características dele e torná-las minhas. Gostos musicais, de moda, estética, aparência, etc. E eu acabei englobando em mim, ao ponto que era muito difícil decifrar o que era meu e o que eu peguei dele. Eu sou uma pessoa muito insegura com a minha imagem, tenho depressão e essa instabilidade emocional pesou muito nesse relacionamento, pois aos poucos meu companheiro foi se tornando minha muleta emocional. Agora, após o término, tenho a sensação que estou esvaziada, já nem sei o que eu gosto. Se englobei dele ou se já gostava antes mesmo dele aparecer. Não é a primeira vez que faço isso. No meu relacionamento anterior a este, aconteceu exatamente a mesma coisa. Essa recorrência me frustra muito, pois sinto que não tenho individualidade. Muitas vezes, o vazio é tão grande que dá vontade de desistir. Tenho a sensação de não ter muitas características e gostos pessoais. Tudo o que eu sou hoje é puramente resultado de características que pesquisei de outras pessoas. Minha pergunta é: como faço para me encontrar, me entender e conseguir me caracterizar individualmente? Só acrescentando, tenho 23 anos. Bom, é uma história muito. Quando eu falo interessante, não é que eu tô me divertindo com o sofrimento dos outros, tá, gente? É que eu acho interessante pra gente pensar as coisas, assim. Tem situações que me fazem pelo menos pensar coisas. E, e obviamente também me interessa porque me gera uma identificação. Já tive muito essa impressão que ela tá tendo, eu acho, ou pelo menos me pareceu de não conseguir saber quem eu sou no meio da identificação que acontece nas relações amorosas, mas não só amorosas, assim, nas relações em geral. Mas vamos falar sobre isso e vamos ver o que dá para pensar, por que talvez isso aconteça e tal, e onde que dá para chegar com essa história aqui nesse nosso negócio aqui, né? Vamos lá? Então, primeiro, eu obviamente diria, eu acho que é legal procurar terapia, né? Eu acho que nesse caso aqui dela, eu não sei se ela já faz terapia, talvez já faça, enfim, mas tem coisas aí que vão ser complicadas de entender, eu acho, de onde vem isso, de onde vem essa sua colocação no outro, ou essa sua necessidade do outro para se entender, para se perceber. A gente já falei várias vezes aqui de campos da psicanálise, do entendimento de que a nossa subjetividade surge em contato com o outro, surge a partir do olhar do outro, surge a partir do afeto do outro, ou do olhar da mãe, se a gente fosse pensar num sentido, ou da ideia que o Lacan traz lá do estágio do espelho, né, que a gente se percebe como sujeito a partir dessa identificação, dessa imagem refletida. Então a gente é também a imagem refletida, né? A gente não é só a gente é um campo que está também um pouco exterior a gente, que a gente está percebendo, né? Então vem como relação com uma certa alteridade, com uma coisa que está fora. Então, isso é uma coisa que é complicadíssima de descobrir, eu acho, nesses campos de pesquisa sobre si. Entender de onde vem isso é das coisas mais complicadas porque é muito elementar, né? Muito lá de trás. Tem coisas que são dadas mais na frente, tem coisas que são dadas mais atrás. Assim. Se a gente considerar a gente como uma história, assim, né? Se a gente considerar a gente como um percurso, que tem um começo e vai ter um fim, talvez. Bom, se a gente considerar a gente assim, essas coisas de processo de identificação fundamental são antigas, né, na nossa história. Então é difícil de chegar a elas, eu acho. Mas dá para chegar. Eu acho que dá para chegar para ir pensando e pensando e pensando e percebendo. E ela já está percebendo. Perceber já é bastante coisa, né? Perceber já é uma coisa que você traz um sofrimento, né? Perceber, mas é um sofrimento de falar, bom, não estou totalmente à mercê, não estou totalmente submetida a uma espécie de força exterior, assim, que me joga no mesmo mar revolto todas as vezes. Eu estou percebendo que sou eu, né?
que eu estou existindo aqui, porque às vezes a gente nem percebe, a gente quando vê está enfiado numa coisa e não sabe de onde veio. Bom, mas isso é interessante porque tem gente que não passa por esse processo, tem gente que tem uma noção de quem sou, de eu gosto assim, eu sinto assim, eu penso assim, esses são os meus gostos, essas são as minhas dinâmicas, que é muito clara e que se mantém de um jeito monolítico assim ao longo de muito tempo. Tem gente que não, tem gente que é muito mais plástico e que vai adotar coisas relacionais com muito mais facilidade, né? E aí, no campo relacional amoroso e tal, mas, ou em outros campos. Pessoas que vão virar outras pessoas em função da profissão que elas têm, elas vão virar uma outra coisa. Isso acontece muito comigo, por exemplo, eu começo a ver vídeos de uma pessoa, eu começo a falar igual aquela pessoa. Já é uma coisa que... E aí eu pensei, eu vou chegar num assunto mais sério sobre isso, mas antes de qualquer coisa, eu pensei em um filme muito legal para você ver, ou para quem quiser ver, que chama Zelig, do Woody Allen. Zelig. Z-E-L-I-G. Vou botar aí embaixo. Mas não sei se você já viu, enfim, mas é um filme da década de 80, acho que é começo da década de 80, assim, e é uma história, uma espécie de falso documentário sobre um cara que adota as personalidades dos outros, assim, os hábitos, os jeitos dos outros, assim. Então ele vai... Ele vira outra pessoa. Ele vira outras pessoas, assim. E aí é uma situação muito louca essa desse camarada, que é o, né, desse filme. E eu adoro esse filme, é muito legal. E eu adoro porque eu me identifico também, né? Então, porque eu passo por esse processo. Eu já contei aqui no Dose Diária de como a cada relacionamento que eu tenho, eu viro aquela pessoa. É uma piada. Meu irmão sempre faz essa piada. Fala, bom, agora você virou quem mesmo? Agora quem que você vai ser? E aí eu viro essa pessoa, eu mudo de jeito de vestir, de falar, de tal e coisa. E aí... de gostos e não sei o quê. E aí depois eu canso dessa pessoa que eu virei, e aí eu termino com aquela pessoa que eu estava, com a minha respectiva naquele momento, porque eu estava entediado daquela pessoa que eu tinha virado. Então eu estava com vontade de virar uma outra pessoa, que é o meu processo, é a vontade de virar uma outra pessoa. Então para resolver isso eu termino com aquela pessoa lá que eu estava. Mas aí a minha maluquice de coisa. E é engraçado que só parou de fazer isso, assim, de algum jeito, né? Depois que eu encontrei uma identificação com o meu filho, que é uma identificação que não dá para ser cortada, que você não vai inventar uma outra, ela vai continuar existindo, enquanto ele está virando outras pessoas também. Mas esse processo de entendimento de quem você é no meio disso tudo, do que você... quem é você mesmo e quem que você pesquisou ou adotou, como é o termo que ela usa aqui. Eu peguei as coisas que eu peguei dele, na verdade eu sou um recolhimento de outras coisas. O limite disso é muito tênue, né? Todos nós somos recolhimentos de índices de histórias, de coisas que a gente viveu. Tem gente que não tem percepção disso. Você tem uma percepção muito clara disso também. Também tem isso. Todos nós somos... Ninguém nasce sendo aquela pessoa que é. A gente vai recolher nas nossas experiências coisas, né? Você tem uma impressão muito séria de que você está recolhendo, de que você está vindo do externo. Mas isso é real, porque a gente recolhe mesmo do externo, mas eu garanto para você que tem uma série de coisas em você que são suas. Inclusive a ideia de recolher, né? Essa ideia de que você faz esse processo é uma impressão sua, é uma especificidade sua, entenda? É o que eu quero dizer, assim. Então, isso aí é seu, já é uma coisa. Eu tinha um analista que falava... Eu falava, mas isso tudo é uma farsa, eu estou fingindo, não, isso não sou eu, isso é uma coisa que eu estou fingindo ser e tal. Ele fala, bom, mas fingir já é alguma coisa, né? Fingir já é um processo seu, né? Fingir que você é alguma coisa. Bom, mas então, o fato é, se a gente pensar, todo mundo está recolhendo coisas. Tem pessoas que não estão se dando conta, que estão só replicando comportamentos que estão recolhendo, em qualquer mídia, em qualquer meio relacional, nesse sentido, né? Com o outro, com a família, com o campo social e tal. Estão replicando isso sem se dar conta de que estão replicando. Você está aí falando, caramba, mas eu estou adotando isso e tal. Por que você... Aí isso é então uma coisa que você pode pensar, falar, bom, então tudo bem, então todo mundo faz isso, né, em algum grau. Talvez você faça num grau excessivo, intenso, muito forte, que te faz muito mal. Bom, por que você precisa dessa identificação para existir, né? Por que você precisa se jogar nessa relação e perceber que essa relação então te traz uma identidade, uma noção de identidade? Você está descobrindo a sua identidade naquele outro,
Então, é como se isso te desse uma afirmação de que você existe, né? De que você está lá. Bom, então aqui eu me encontro, nesse espelho, né? Nesse espelho desse outro. Uma relação, em algum grau, é sempre um espelho, é sempre um processo de espelhamento, em algum grau. E espelhos, ao contrário do que a gente acha, eles mostram coisas muito distintas, né? Tem espelho de muitos jeitos, tem muitos tipos de espelhos. A analogia do espelho é interessante até certo ponto, porque os espelhos mostram coisas pra gente, mas eles podem se dar de muitas maneiras, né? Eles podem se dar de maneiras muito distintas, realmente. Então, por que você está indo buscar a noção de si nessa imagem? Então, nessa ideia que eu falei do Lacan, do estágio do espelho, de que você está se entendendo como um sujeito nessa relação com a sua imagem, ou que a gente poderia dizer no olhar da mãe, na relação com o olhar da mãe que esse sujeito começa a se perceber, ou a gente poderia dizer anterior, na relação com o seio materno, que esse sujeito começa a perceber que tem o dentro e o fora, né? Tem algo que toca ele, então ele começa a se entender como... Bom, mas vamos ficar no Lacan, que talvez faça mais sentido nessa situação. Você começa a se perceber ali naquela imagem, o bebê começa a se perceber e olhar para ele, e não é mais uma imagem diferente, ele percebe aquilo, ele pesquisa aquela imagem, e aí até que ele vai entender que aquela imagem é ele, tem a mãe dele do lado dele, da imagem. Então, nesse processo, a gente pode, então, talvez, pensando, depositar mais naquela imagem, como se a gente precisasse mais do espelhamento, pensando no espelho. É como se a gente precisasse muito do espelhamento para ter certeza de que estamos aqui, porque sem aquela imagem, o que eu tenho, sem ver aquela imagem, é pouco, né? Eu não sei o que eu sou, né? Eu não sei onde eu estou, o que eu sou. E aí, como é que eu consigo, então, entendendo que eu sim existo independente daquela imagem? E que eu não sou só uma falta, né? Que eu não sou só um buraco, que eu não sou só um não saber sobre mim. E que eu existo sim, mas o que são essas coisas de mim, né? E aí, isso, falando sério para mim, você tem 23 anos, para mim isso foi um processo super complexo, eu estou com 37 agora, que ainda está em curso esse processo de ir me percebendo e falando, bom, então talvez, tudo bem, isso aqui é meu, olha, que é uma coisa que se repete, minha, ao longo desses anos todos, isso se repete. Isso é uma coisa que eu faço, isso é uma coisa que eu sempre penso. Essas imagens sempre retornam a mim. Essas imagens da minha infância eu continuo tendo, são minhas, não passam por identificações com relações e tal. Elas são minhas, tem coisas que são minhas, tem coisas que vêm mesmo. Mas aí é ir se percebendo, conseguindo olhar para si e entendendo que você existe nesse percurso, que você continua existindo nesse percurso, né? Que você já existia, já falei isso aqui também no Dose Diária, que você já existia antes dessa relação, você já existia, muito embora possa não parecer, mas você já existia e você vai continuar existindo depois. Mas para isso você precisa conseguir olhar para você e perceber quem era e o que era isso que já existia, fazer esse processo de história de você mesma, para entender quem era que já existia e tal, e quem é que vai continuar existindo depois dessa relação, e que você então não é só essa identificação, né? Você não é só isso. Isso é uma parte da história, do percurso, né? Também tentar entender por que você deposita tanto nessa imagem, nesse espelhamento. Isso é outra parte do percurso. É um trabalho, existir dá trabalho, né? Existir sem ser só uma replicação de um sintoma, dá um trabalho, mas é legal, porque você vai descobrir campos sobre você. Então, essa é uma pesquisa dessa história de você, quem você já era, quem você pode ser. A outra pesquisa é essa, que acho que é bom, terapia, coisa mesmo, entender por que você deposita tanto nessa imagem. De onde que vem isso? Uma pesquisa longa essa, outra. Porque senão, se você não faz isso, você vai continuar depositando esse grau de responsabilidade, de identidade no relacionamento sempre, e eles vão ser intensos e conturbados e tal, porque o relacionamento não vai ser capaz de dar conta desse espelho que você está precisando. Não vai. Veja, no começo ele vai ser assim, então encontrei, essa história que você conta, é bem isso mesmo, né? Encontrei tudo aquilo, a identificação, tudo aquilo funciona e tal, mas ela vai falhar. Aí a imagem do espelho vai começar a crecar, porque não é exatamente aquilo. Não é exatamente, essa pessoa não é igual a mim, de fato. Eu posso vestir a mesma roupa, casais que a gente vê na mesma roupa, ouvindo a mesma coisa e tal, casais idênticos, né? Tudo bem. Tem casais que até se resolvem assim, continuam assim por muito tempo, né? Tudo bem, mas a chance disso crecar, disso dar ruim, de ter uma falha no espelhamento é grande. E aí quando tem a falha, você fala, e agora? Né? E agora? Então você tem que conseguir entender por que você está depositando tanto lá.
E aí voltar atrás para essa pesquisa. Senão os relacionamentos vão sempre ter essa responsabilidade de dar conta de quem você é. E isso não é verdade, porque você é outras coisas. Você é uma série de outras coisas. Mas isso requer pesquisa, né? Requer entendimento e tal. Mas saiba que você não é essa imagem. Você não é esse espelhamento. Te garanto que tem aí imagens da sua infância, coisas que você ouvia, que talvez estejam guardadas lá atrás, que você está só percebendo o que está acontecendo agora na sua necessidade de identificação. Mas tem outras coisas de você, inclusive a sua dor, né? Inclusive a sua dor, inclusive o seu não saber, tudo isso está em você, né? É seu. A sua dor, a sua dúvida sobre si é sua. Isso já é uma coisa. De verdade, tem gente que não tem nem isso, tem gente que está sem perceber sequer como existe, né? Então, isso já, a sua dor já é você, um pouco, né? E aí talvez você consiga, olhando para ela, transformar a dor em um pouco de autoironia, por exemplo. Por isso o Zelig é um bom exemplo, né? Porque tem uma autoironia ali. E aí você vai olhando para você. E aí enquanto você olha para você, você não é só mais aquele espelho, você é também alguém que olha para você. E se percebe. Como você já está fazendo, você já está se percebendo, né? Então isso já é um reforço de quem você é. Percebe? Isso já é sobre você. Mais coisa. Olha, eu também existo para me olhar, não só para ser o espelhamento com o outro. Entende? Já é uma outra triangulação. E assim vai seguindo. Espero ter ajudado um pouco. Tá bom? A câmera embaçou. Tá tão frio que a câmera embaçou. Olha lá. Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, amanhã a gente está de volta aí com mais uma questão e mandem perguntas por aqui por baixo ou pelo Instagram, pelo direct, compartilhem esse vídeo, mandem esse vídeo para alguém, talvez ele sirva para alguém e leiam os comentários, sempre falo que isso é o mais importante da história, ler os comentários, tá bom? E amanhã a gente continua com mais coisas e tal e tentando processar as nossas informações, pensar outras coisas possíveis, tá?